Olá, sejam muito bem-vindos ao Tem Base, o seu programa semanal sobre futebol de base aqui no Distrito Federal. E hoje nós teremos um convidado especial que acabou de ganhar o seu primeiro título como profissional, mas que começou aqui na base do Distrito Federal. Quessu, seja bem-vindo ao Tem Base. Muito obrigado, mano, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Queria agradecer a Deus primeiramente, né, por tudo que vem acontecendo. Que muitas coisas estão mudando tão rapidamente que às vezes a gente não sabe como explicar como está acontecendo. Mas agradecer vocês de verdade. É isso aí. Quessu, então, pra gente começar, vamos falar um pouquinho lá do início da sua carreira, que, claro, não tem muito tempo, mas quando você ainda jogava bola ali no futsal do CS da Ceilândia, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho daquele início ali, como que foi iniciar no futsal. Você que tem dois irmãos que também são jogadores de futebol, você tem seu pai, que inclusive nos presentei aqui, tá aqui presente hoje com a gente, e que também foi jogador. Fala um pouquinho pra gente dessa sua carreira aí no futebol, como começou. Cara, foi meio assim um impulso, porque eu acordava cedo pra ir com meus irmãos ao treino. Eu ficava assistindo, eu tinha 3 anos na época. E com o tempo eu fiquei olhando, fiquei passando, e um dia eu me irritei, quis treinar de todo jeito. Como o meu pai conversou com o treinador na época, não tinha minha categoria. Ele deixou eu fazer um teste e assim começou. Ele me botou pra treinar com os mais velhos, então desde cedo eu tô sempre jogando com os mais velhos e até é bom que eu venho aprendendo muito. E do SESC eu passei por algumas escolinhas de futsal, como Gol de Placa, com Santos DF mesmo. E pelo contato num jogo, eu joguei contra uma escola daqui de Brasília. E com isso eu joguei contra um menino que é o Herbert, que atualmente está na Portuguesa Santista. E o pai dele me convidou para ingressar lá na Escolinha do Santos, passou meu número pro Betinho e pro Flávio. Eu apareci lá em 2013, na minha geração do Ângelo, do Ian. E foi muito bom ir para lá, porque foi meio que um salto já do futsal pro campo. E com isso eu aprendi muito lá. Passei de 2013 até 2019, quando eu joguei a Dadazinho por lá e fui contratado pelo Red Bull. E após eu sair do Red Bull, voltei pra lá, veio a pandemia e tudo mais. E com isso eu ingressei ao Brasília, que foi uma parceria que teve lá no Sub-17. E joguei o Sub-17 pelo Brasília, subi para o profissional no segundo dia de 2021. Infelizmente eu não participei por causa de transferência e tudo mais. Era até o Luiz dos ex-treinadores que me puxou. Disputei o Sub-17 só apenas 4 jogos, foi o mata-mata, que eu tava no profissional e depois eu desci. Aí com isso eu joguei o Sub-20 ano passado, não classifiquei, a gente perdeu a primeira fase. Só que o Gleiton, pelo parceria com o Ceilândia, já me conhecia há muito tempo, tinha passado no BNT quando era criança, já tinha viajado por lá. Ele me estendeu o convite para ir pra Copinha com eles, eu até fiquei surpreso, porque a gente não fez uma bela campanha no Sub-20, né? E foi lá, foi muitos jogadores selecionados. Graças a Deus eu tive a oportunidade de participar lá, conheci muita gente. Joguei até com o Lila, que eu ouvia muito falar, mas não tinha o prazer de jogar ainda. E com isso, depois da Copinha, o Lila voltou pra cá. E um dia eu tava em casa, tava sem nada pra fazer, o Lila mandou mensagem, né? Que ele tinha me indicado pra Luísa e falou pra eu ficar esperando que uma hora ia chegar o contato. E graças a Deus, o contato do Lila, a Luísa me mandou mensagem. A gente firmou o contrato com o Brasiliense em final de fevereiro e ingressei ao Brasiliense. Aí joguei o Sub-20, no meio do Sub-20 já renovaram meu contrato, no meio de junho, julho. E graças a Deus o Rei sempre conversou comigo quando esteve lá, em oportunidades distintas em momentos que, até mesmo nas semifinais que eu tava machucado, eu tava no DM tratando e joguei no sacrifício. E o Reis conversou comigo algumas coisas que eu tinha que melhorar, que ele via que tava faltando ainda. E quando acabou o Sub-20, que foi de uma maneira que a gente não esperava, né? Porque a gente tinha como objetivo principal ir pra Copa esse ano. E foi muito, abalou todo mundo, né? E com isso teve a oportunidade da Copa do Brasil. Infelizmente eu não pude ir por meios familiares e que eu não quero tocar no assunto no momento. E o Reis desde o início veio conversando comigo, cara. Ele falou tudo que eu tinha que melhorar pra poder jogar no time dele, o que eu tinha que fazer. Um dos requisitos era eu pisar mais na área, que eu tava ficando muito distante da área. E com os amistosos vindo, eu fui tentando melhorar. Aprendendo mais com os experientes, como o Wallace, o Gabriel, que estava o Romário, que são jogadores muito experientes no futebol de Brasília, rodados. E com o tempo eu fui começando a pegar o jeito, e o Reis conversou comigo, me deu a oportunidade da primeira rodada, eu não tava esperando. E graças a Deus eu consegui me sair bem, consegui manter a regularidade. Pude fazer 3 gols e uma assistência na segundinha. E como muitos falaram, como você falou, foi um dos destaques. Queria agradecer também a Luísa, né, e o seu Luiz Estevam pela confiança que eles depositaram em mim, porque se me perguntasse há um ano se eu estaria aqui hoje, vivendo tudo que eu tô vendo, conquistando meu primeiro título como profissional, eu tenho certeza que eu falaria que não imaginaria nada que está acontecendo.
E vamos falar um pouquinho de cada fase da sua carreira. Falando primeiramente ali do Red Bull, né? Lá quando você ainda estava indo para São Paulo, como é que foi disputar a Copa Votorantim, que é uma competição que é uma das maiores ainda hoje de Sub-15 de todo o país. Como é que foi para você ver essa experiência lá? A gente sabe que o futebol paulista ele é um pouco mais rápido, principalmente na base, né? Ele é um pouco mais rápido, um pouco mais pegado. Como é que foi para você sair do Santos, você tinha acabado de começar basicamente a carreira, e disputar a Copa Votorantim? Cara, foi uma mudança de realidade muito grande em tão pouco tempo, entendeu? Eu já passei, no meu início eu passei algumas avaliações no Santos, até no Cruzeiro. Foi aprovado na maioria, só que sempre que chegava na última não dava certo, não entendi o porquê. E o Flávio sempre conversou comigo que no momento certo entraria numa base. E quando eu cheguei no Red Bull foi no final de 2018, né? Que foi após a Dazinho. E o time da Volta, a gente jogou, acho que a Copinha Sub-14, só teve um ano. E o time da Dadazinho foi mais um. No time da Votorantim foi mais um time dos meninos que tinham chegado no clube recentemente. Então fez uma mescla dos mais novos com os que tinham chegado recentemente para poder se adaptar e mais o resto do grupo entrou de férias. Foi muito importante assim, cara, para começar a entender o futebol paulista. Eu meio que demorei ainda para pegar o ritmo de lá. Sofri um pouco pelo ritmo e tal, mas foi muito importante já começar a jogar na Votorantim. E você teve também aqui no Distrito Federal a honra, podemos dizer assim, de jogar com o Ângelo. Para quem não sabe, a gente está falando do Ângelo, que está hoje no Chelsea. É uma das grandes promessas, né, do Sub-20 dos últimos anos, que saiu aqui de Brasília. E é um jogador que está fazendo muito sucesso lá no Chelsea. Cara, eu torço muito pelo Ângelo, pelo fato de a gente sempre teve uma amizade muito grande. Ele ia lá pra casa, ia pra casa dele, eu levava ele pros jogos. Então, o Ângelo sempre foi um cara muito amigo meu, que sempre sonhou muito alto em todos os lugares que eu viajei com ele. Ele sempre pensava na frente dos outros, se soltava mais que todo mundo. E ver ele conquistando essas grandes coisas. Agora foi pro Chelsea, tá no Strasbourg da França. Só tenho a desejar toda a sorte do mundo pra ele e vou continuar torcendo sempre por ele. É isso aí. E aí, já falando um pouquinho da fase um pouco mais para frente, já na sua fase ali depois do Red Bull, que você teve essa passagem também pelo Ceilândia, né? Que também jogou, antes de jogar a Copa São Paulo, até foi bem aqui. Queria que você falasse um pouquinho também da experiência de ser treinado pelo El Roquette, que é um dos treinadores mais experientes que a gente tem aqui, que já participou de várias copinhas, inclusive, também. Cara, eu não vou mentir, eu cheguei no Ceilândia. Quando começou a preparação pra Copinha, eu cheguei do Ceilândia e tinha acabado de voltar de lesão, que eu tinha machucado jogando os campeonatos amadores por aqui. E desde o início, o Gleito e o Léo conversaram comigo, que eles sabiam do meu potencial. Eu demorei a engrenar no Ceilândia, se você perguntar pra qualquer um dos meninos nas primeiras listas, eu tava meio que na sobra, fui indo e fiquei doente no início da preparação, perdi amistosos. E fui treinando e toda vez o Léo conversou comigo e tal. E eu fui vendo que eu tinha que me esforçar mais. E cada vez eu fui me esforçando. Aí no amistoso lá no Novo Gama, o Léo me deu a oportunidade de substituir o Rafinha no intervalo. Eu entrei bem, dei assistência. Felizmente a gente perdeu. Esse foi o único amistoso que a gente perdeu. Mas a partir daí foi meio que uma virada de chave lá no Ceilândia, porque o Léo depositou mais confiança em mim, colocou mais pra jogar. E eu fui me saindo bem, e com isso eu pude ir pra Copinha pelo Ceilândia. E aí você falou também que jogou com o Luiz 6 antes, agora do profissional, na base ainda, né? Isso. Não, quando fechou a parceria do Brasília com o Santos, né? Ah, sim, sim. Já, ali pelo Brasília, em Foi. 2020. Aí a gente tava jogando a Copa Brasília Novos Talentos. Sim. E o Reis, um dia eu fui assistir o jogo. Ele tinha acabado de ser anunciado como técnico do Brasília. Ele foi assistir o jogo na Sela Cap, eu acho que era contra o Flamengo do entorno, alguma coisa assim. Ele gostou, ele puxou eu, o André e o Maicon, a princípio profissional. Mas com o tempo ele só eu que permaneci, os outros dois desceram. E desde o início ele sempre conversou comigo, ele viu potencial em mim, sempre demonstrou que queria trabalhar comigo. E quando eu cheguei ao Brasiliense e vi que ele estava lá, eu me senti feliz pela conquista dele, né? Porque é uma mudança muito grande do Brasília para o Brasiliense, questão de estrutura e tudo mais. E eu fiquei feliz por ele. E ele sempre conversa comigo, me apoiando sempre. Ele pega muito no meu pé, mas isso é do dia a dia. E eu tenho a agradecer a ele pela oportunidade que ele me deu. E quanto ao Reis, falando um pouquinho da sua característica de jogo, que acabou mudando um pouco. Quem vê o Quessu, que o jogo começou a jogar, vê um outro Quessu hoje, principalmente os profissionais. Hoje é um jogador que pisa mais na área, que pensa mais o jogo, que chega um pouco mais no ataque para tentar buscar o gol também. Isso foi uma característica que o Reis te fez mudar, ensinou um pouco mais de vocês. Sim, foi uma característica que o Reis botou em mim pelo. Que até no sub-20 eu tava meio distante da área, ele conversou comigo, ele insistiu nisso, porque ele falou que eu tenho qualidade para fazer gol, tenho qualidade no último passe, qualidade no drible, de desmarcar. Então isso foi uma coisa que o Reis colocou em mim na segundinha, que eu tenho muito a agradecer a ele.
Porque até uma coisa que minha família até em alguns momentos conversou comigo, que eu não tava pisando na área, que eu tava deixando de finalizar. E o Reis conversou comigo e graças a Deus eu tô conseguindo corresponder. É, o pai cobra, né? Foi meio campo também, né? Então É, a cobrança já vem de casa. sim, com certeza. E falando em dentro de casa, você também tem dois irmãos hoje jogam no Greval, não é isso? Isso. E como é que foi pra você? Você falou que ia assisti-los, né? Quando eles eram maiores, você era menor, você ia assisti-los, eles são mais velhos que você. Mas como é que é essa convivência hoje, né? Também acredito que até mesmo, tanto em período de pandemia quanto em outros períodos, eles te ajudaram também nesses treinamentos em casa. Cara, tenho que falar dos meus irmãos, eles sempre me apoiaram em todos os momentos, até em questões na escola mesmo. Eu sempre joguei com eles na categoria mais velha e, querendo ou não, na pandemia eu acho que foi uma mudança de chave na minha vida, que meu irmão mais velho ele começou a estudar educação física, começou a se aprimorar na parte física também. E na pandemia, quando todo mundo tava pô, em casa, dormindo até tarde, ele me levantava cedo da cama, começou a puxar meu pé e eu fui aprendendo com ele, ele mudou meu estilo de jogo, minha mentalidade, tudo mais. E eu tenho que agradecer muito a eles dois, porque tem vezes que eu não, que eu acordava meio desanimado quando eu voltei de São Paulo e eles sempre estavam lá me puxando, pegando no pé, falando pra eu continuar a insistir. E eu só dou graças a Deus pela família que eu tenho hoje em dia. Bacana. E também ainda falando, voltando um pouquinho na questão do Ceilândia, como é que foi pra você essa experiência de participar da primeira copinha, mesmo que não tenha sido como você queria, provavelmente, né, como titular, jogando mais, mas teve a experiência de jogar uma Copa São Paulo, que é a maior competição hoje dos jovens. Como é que foi pra você participar da copinha do ano passado? É um sonho, né, que se realizou, porque meu irmão teve a oportunidade pelo Real Brasília, eu acho que em 2017, não sei, não me lembro agora o ano que foi, e poder estar lá 2019, né? A gente tem 2019. as vozes misteriosas ali pra ajudar a gente. E poder estar lá, dei uma assistência no primeiro jogo, ganhar a titularidade no terceiro e no quarto, foi um sonho realizado para mim, poder estrear a Copinha. Eu tinha um desejo de estar lá de novo, mas Deus sabe de todas as coisas. Infelizmente não foi possível, mas segui trabalhando. É, você não vai estar na copinha, mas você vem de seu primeiro título profissional com o Ceilândia. Mas antes disso, eu queria que você falasse como que foi dessa saída do Ceilândia para a ida para o Brasiliense. Também teve algum dedo deles, alguma indicação? Ou se foi pela questão só do Lila mesmo, que tinha de bola dentro? Cara, teve o Gleiton também, o Gleiton Ariano, que é do BNT, ele me ajudou Eu falei bastante. para vocês, todo programa a gente fala alguma coisa do Gleito aqui, não é O coincidência, não. Gleiton, ele me ajudou bastante, ele já vinha conversando, eu acho, com a Luísa sobre mim, sobre alguns meninos de lá. E eu acho que quando o Lilo indicou, eu acho que ela já tinha escutado de mim e deu tudo certo. Tanto que meu primeiro contrato, quem negociou, intermediou foi o Gleito. Eu tenho a agradecer muito a ele pela confiança que ele depositou em mim, não sei. E foi assim que eu cheguei ao Brasiliense. É, porque o Gleito tinha era terceirizado do Ceilândia e ele que levou esse pra copinha. E aí você chega ao Brasiliense e ganha essa oportunidade, né, de jogar com seu primeiro contrato profissional. E aí acaba descendo esse ano para jogar pelo Ceilanense e ganha seu primeiro título profissional sendo um dos principais destaques da segundinha. Tá bem recente ainda, inclusive, no final É, de semana passado. Então eu queria que você comentasse pra gente essa felicidade de poder ganhar esse primeiro título e também de ter sido um dos jogadores importantes para a equipe, né? Não só com gols, assistências, mas também na criação das jogadas, né? Aquele passe-chave que a gente chama antes. cara, uma felicidade muito grande, porque dividir o campo com alguns jogadores que estavam nesse elenco juntamente com a gente no Ceilandense foi uma coisa muito boa, porque desde o início eles conversavam comigo. Quando eu joguei mal, jogava mal, eu treinava mal, eles iam conversavam comigo. Teve um momento até no segundo pro terceiro jogo que me puxaram no vestiário para conversar, perguntando se tinha acontecido alguma coisa, que eu tava meio cabisbaixo no CT. Isso foi muito importante pra mim, cara, porque a confiança, você ter a confiança do grupo em você, te deixa mais solto, mais leve pra jogar, com mais confiança pra fazer aquilo que você tem que fazer. E a confiança da comissão técnica, da diretoria também ajudou bastante. E é um momento que eu tô ainda não caiu a ficha, né, pelo tudo que vai acontecendo. E é isso. É, agora vocês têm as merecidas férias, né, pra É, descansar um pouquinho, aí é. sim a ficha vai cair e já se prepara para o ano que vem. E queria saber quais são suas expectativas, inclusive, para o 2024, né? Você volta ao elenco do Brasiliense, a gente não sabe se fica ou não, a gente vai saber mais pra frente. Mas ficando no elenco do Brasiliense, disputar uma Série D pra você, o quanto que é importante também para sua carreira profissional, seria a sua primeira competição nacional, né? Cara, é muito importante, assim, pelo fato do cenário nacional, da visibilidade. Empenho não vai faltar, eu vou tentar buscar meu espaço, independente do clube que eu estiver
que for da diretoria me colocar. Vou buscar meu espaço, vou seguir trabalhando, seguir respeitando meus treinadores, companheiros, comissão técnica e possivelmente disputar uma Série D vai ser muito importante para mim, jogar um campeonato nacional, porque é uma coisa que há muito tempo eu acompanhava o Brasiliense desde criança, mas eu não sabia que eu poderia jogar lá pelo fato da identidade do clube, de não ser muitos jogadores jovens e graças a Deus isso vem mudando do ano passado pra cá, com a confiança da Luiz e tudo mais. E eu venho colocar nas mãos de Deus, né? Se for da vontade de Deus que eu possa disputar a Série D pelo Brasiliense, ficarei muito feliz e darei o melhor de mim dentro de campo. E exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente tem um histórico sempre de falar, o Brasiliense não joga, os mais jovens não jogam no Brasiliense, os mais jovens nunca vão ter chance. A gente tem visto isso mudar bastante. Vários jogadores jovens têm chegado, principalmente agora com a parceria com o Samambaia, a parceria com o Cearense esse ano. Então essas situações têm mudado bastante. A gente tem visto muito mais jovens ganhando mais espaço e ganhando oportunidades. Queria saber também para você o quanto que isso tem sido importante, não só que a volta da base do Brasiliense, não só a volta do Sub-20, mas também vários atletas fazendo parte profissional. No próprio Cearense, a gente teve alguns jogadores mais jovens jogando, mesmo que não seja Sub-20, mas caso, por exemplo, do Vavá, Sub-23, de alguns outros jogadores, o próprio Luiz Fernando, que eu também sempre elogiei, que também é de geração 04 aqui de Brasília, também tá lá. O Coquinho, que pra mim foi o principal destaque da final, que também é um jogador muito jovem, se eu não me engano, ele tem 18 também. Zé, mano. Então, assim, são vários jogadores se destacando bastante dentre os mais jovens e mostra que o brasileiro se pensa numa possível reformulação de ter jogadores mais jovens também no elenco. E quanto que isso é importante para você? Cara, isso é muito importante porque desde pequeno a gente sempre é treinado para sair de Brasília, né? De buscar algo fora. E com a volta da base do Brasiliense, com a estrutura que eles vêm dando e o apoio que eles vêm dando pra gente, isso pode mudar no cenário de Brasília, pode elevar o nível com a confiança que eles vêm depositando na gente, as oportunidades das pessoas mais novas podendo estar jogando. E eu vejo isso como uma oportunidade para o Brasil, entendeu? Porque eu já passei em alguns clubes daqui e semelhantemente ao Brasiliense não tem questão de estrutura, Gestão de carreira. gestão de carreira, de plano de carreira também, né? De ter um direcionamento para você que eles querem que você alcance dentro do clube. Isso é bem importante para todos. E falando em gestão de carreira e futuro, a gente já falou do ano que vem, né? Ver como é que vai ficar a sua situação e tudo mais. Mas mais na frente, você pensa em até mesmo seguir a carreira do seu amigo Ângelo, ir para Europa, jogar em um grande clube? O que você pensa no nível de futuro? Ou pensa em, pelo menos a princípio, seguir aqui no Brasiliense e depois ver o que vai acontecer? Cara, a gente sonha, né? Porque desde pequeno a gente sonha em jogar em grandes clubes, ir para a Europa e tudo mais. E com o tempo as coisas vão mudando, umas portas vão se fechando, outras vão se abrindo. E o que eu tenho em mente é um passo de cada vez, é começar a construir minha história aqui, se for da vontade de Deus que eu possa ir a lugares maiores, mas sempre com os pés no chão, mantendo a humildade, disciplina, consistência, porque se for da vontade de Deus que vai acontecer, eu posso estar em voos maiores no futuro. Tem algum jogador aqui do Distrito Federal que você se espelhou, que você gosta de ver jogar? Cara, é meio estranho, mas o Lilo, né? Pelo Gustavo. O Lilo? É estranho, mas é um talento da sua geração, Sim, né? é extraordinário aquele menino. Ele veio muito bem também com você na segunda, né? Sim. Vocês dois formaram, inclusive, o meio de campo do Cearense, que foi muito bem e conseguiu o título. Então, também é um talento da sua geração, querendo ou não. Eu sempre falei pra ele esses dias, é sempre um prazer dividir o campo com ele. A gente começou o jogo com o Ceilândia. E o Lila no dia a dia é extraordinário, aquele menino ali. Mas apesar disso, a gente tem provas, inclusive, que vão estar entrando aí agora, que você já deixou o Lilo no chão. Temos fotos. Isso aí foi lance de jogo, mas minha admiração pelo Quem é melhor, você ou o Lilo? Eu gosto de pôr logo a polêmica no fogo. Você ou o Lilo? Eu acho o Lilo. Você acha o Lilo? Então é isso. E a nível de Europa mesmo, a nível de jogadores mais consagrados, tem algum ídolo também que você se espelhe vendo jogar? Cara, desde pequeno a gente se espelhava no Cristiano Ronaldo, no Messi, mas com o tempo a gente vai passando. Aí hoje em dia eu tenho o Modric como um exemplo pela posição que ele joga, que é igual a minha, altura, tudo mais. Eu venho acompanhando ele muito desde nos últimos anos e ultimamente é o Modric. E também, falando um pouquinho, a gente falou de Brasília, a gente tem no Brasiliense o Tata, que é um excelente cobrador de faltas, assim como você também. Como é que é esse treinamento? Como é que é pra você também aprender com um jogador que já teve em grandes clubes do país, já teve em Série B, jogou outros grandes campeonatos também? Cara, é muito importante Ultimamente na concentração desse último jogo ele ficou conversando comigo com o Pedrinho após o café da noite. O Tarta é uma pessoa muito gente boa que desde o primeiro treino quando eu subi, ele sempre vem tentando me ensinar várias coisas, a maneira de chegar ao jogo, passar a experiência dele pra mim, a batida na bola que ele tem também, juntamente com o Wallace e o Romário.
E no dia a dia a gente vai tentando absorver muitas coisas deles, né? Na cobrança de falta também, que a gente treina lá semanalmente, eles vão tentando me dar algumas dicas, vão me elogiando também. E poder ser reconhecido sobre isso é muito importante pra mim, porque é fruto de muito esforço, muito trabalho. E sim, fico muito grato por isso. É isso, gente. Estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer o Kessu e deixar o espaço, Kessu, para você poder falar um pouquinho, né? Deixar suas palavras finais, agradecendo mais uma vez sua presença aqui. A gente sabe que você acabou de ganhar o título, tá querendo descansar um pouco, mas deixou de viajar, guardou um pouquinho a viagem para poder vir falar com a gente aqui. Tá? Primeiramente, agradecer o convite de vocês, né? Porque é a minha primeira entrevista, assim, como profissional. Lembra da gente quando estiver na Europa, Com tá? Por favor. certeza, se Deus quiser. Agradecer a Deus também por tudo que vai acontecer na minha vida, pelo meu primeiro título como profissional, de poder atuar bem. E no meio de tudo isso, agradecer a todos que me apoiaram diretamente e indiretamente ao longo da minha vida, da minha carreira, os treinadores que eu tive, os específicos também, como o Luiz Carlos, o Guti, o Gleiton, o Léo Roquette, Betinho e Flávio, entre outros, porque são muitos, aí a gente acaba Sim. esquecendo. no Se momento. esquecer algum, não cobrar de você. Também eu tinha esquecido, mas entender meus agradecimentos ao professor Alan George, a toda a comissão técnica, foram bastante importantes para mim durante esse ano. O Alan é um cara extraordinário, uma pessoa do bem, meio que um paizão para todos que estavam no elenco e queria agradecer muito a ele por isso. Mas eu tô falando dos mais recentes, porque senão lembrar de todo mundo é complicado, mas agradecer a todos aí pela oportunidade e que se Deus quiser, no futuro próximo a gente possa voltar aí. Então é isso, obrigado, Kessu. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui em mais um Tem Base, aqui no Esporte 61. Sigam acompanhando nossa programação semanal. Falamos de tudo aqui do esporte do Distrito Federal. E semana que vem teremos mais um Tem Base, com mais um craque, mais uma grande pessoa que vai falar aqui sobre o esporte, sobre o futebol de base aqui no Distrito Federal. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau, obrigado.